E aí, galerinha, tá aqui eu, o Leure e o Vini mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre tribais no Commander competitivo no geral, não só no 500. Salve, galerinha. Viemos aqui falar mal, no caso, né? É, Porque, né? exatamente. É destilar um pouquinho de veneno, mas também com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né, sobre o competitivo. Por que tribal é ruim? Basicamente isso. Tipo, o jogador de Commander casual, ele tem muita cabeça voltada. Não, eu quero fazer uma estratégia, essa estratégia tem que ser voltada a tribais. A gente conhece, por exemplo, o Edgar Markov, que para a comunidade é o melhor tribal que existe, entre aspas, né? É um dos melhores tribais que existe. O Edgar dá eminência, dá poder às criaturas, é um 4/4 com First Strike e ímpeto. Você consegue fazer muita coisa com ele e tudo. Mas fala aí, Vini. Então, o meu problema com tribal, ou tipais, ou kindred, que seria as formas mais corretas atualmente de Tribal, tribal, chamar, tribal, tribal. é que você tá num jogo onde você precisa causar 120 de dano, enquanto os teus oponentes provavelmente estão buscando as formas mais efetivas de combar em cima disso. Exatamente. Geralmente quando você vai jogar em tribais, ele tem branco ou tem azul, ou você vai pro control ou você vai jogar pro stacks. Exato. E não necessariamente o deck vai conseguir gerar valor em cima dessas estratégias, né? Por exemplo, se eu for fazer um Edgar Markov stacks, eu vou ter que abrir mão de vampiros, que teoricamente seriam bons, para colocar uma Rule of Law, por exemplo. Eu não sei se teria que abrir mão, mas eu suponho que você perderia algumas jogadas que são explosivas. Exatamente. Porque ao fazer só uma mágica por turno, você limita que seu oponente não vai ganhar de forma super rápida, mas também limita que você não vai conseguir fazer 2, 3 lords por turno. Pode ser que você não precise fazer isso, e que talvez essa seja a forma mais correta de se jogar com esses decks. Mas até então, assim, as poucas vezes que eu encontrei esses decks jogando, eu não vi eles focado em stacks ou decks mais responsivos. Eram só amontoados de criaturas do mesmo tipo que se bufavam, ficavam grandes e iam batendo. Exatamente. E o meu problema com isso é literalmente, para maioria dos decks, o único ponto de vida que importa é o último. Então, se eu tenho 40 ou se eu tenho 1, eu tô na mesma situação. Eu ainda tenho chance de ganhar o jogo. Exatamente. E aí isso é muito incômodo porque esses decks eles não necessariamente são fracos, mas na maioria das vezes as aparições são feitas com decks que não são tão otimizados assim, por eles não reconhecerem a própria fraqueza. Exatamente. O problema não é o deck em si, é reconhecer a fraqueza do deck. Exato. Por isso que, exato. por exemplo, quando a gente vem um pouquinho mais pro competitivo, a gente sabe que a gente tem que colocar algumas peças pra diminuir a velocidade de outros decks. Porque em questão de velocidade a gente não vai conseguir dar 120 de dano até o turno 4. É meio que quase impossível você fazer isso no deck de Edgar Markov. Que é um pouco diferente, eu acho, do deck da Nagela, por exemplo. A Nagela é bem diferente. ela é um pouco absurda porque ela consegue gerar muito valor e consegue dar muito mais dano porque ela é rápida. Ela é um comandante que você consegue fazer na 1, na 2 muito rápido, diferente do Edgar Markov. E que o valor Markov que ela... você geralmente não conjura ele, você geralmente usa só as tokenzinhas que ele vai gerando. Isso. E é só uma por turno, diferente Exatamente. da Nagila, que é uma progressão linear a partir do que você vai ter ali. Tipo assim, você faz Rograka 0, faz qualquer, sei lá, qualquer guerreiro de custo 2 ou 3. Você ter 3 guerreiros na 3 e a Nagila batendo, cara, você vai gerar o quê? Você vai gerar 4 guerreiros. Aí quando for na próxima você vai gerar 16. Basicamente, não é isso? Não, 8. Não, pô. 4 mais 4 dá 8, vezes 2, 16. Você vai gerar 8, mas você vai ter no board ao todo 16. Isso. Você vai gerar mais 8, vai bater 16. Quando for no outro turno, você já tá matando o cara, pô. Em 3 turnos você consegue fazer isso.
Que é diferente do Edgar Markov, por exemplo. Em questão de velocidade, entendeu, gente? Em questão Tô falando de velocidade. em questão de velocidade. É um tribal que consegue ser rápido e bom, porém ele ainda tem aquele problema que ele vai ser muito... Como é que eu posso dizer? Vai ser muito dependente da Nagela rodar. Ele é frágil. Ele é muito dependente da Nagela rodar. Tipo, como a gente até falou em alguns vídeos, ou vai falar futuramente, tem muita remoção agora no Commander 500, no Commander competitivo, no Commander no geral. Tendo muita remoção pontual, que são boas, e que só rodam nos decks porque sim, porque elas são boas. E acaba fazendo com que os decks tribais, as bombas que eles vão jogando durante o jogo, sejam removidas. Tipo, se você está jogando competitivo, geralmente as mesas não se importam muito em ter muitas criaturas, se importam em gerar muito valor, comprar muita carta, ter um card select, dar um tutor, fazer coisas nesse sentido, do que realmente você ter uma big mesa, tá entendendo? Tem muita coisa na mesa. Tem alguma coisa pra falar aí, Vini? Eu tenho um exemplo bem legal pra dar, que todo mundo vai me chamar de louco, que é a Eliveri. A Eliveri não necessariamente é um Kindred, porque ela não se importa necessariamente com um tipo específico de criatura, mas a estratégia dela é muito próxima do que os tribais querem. Ela quer fazer bicho e bater. E aí, desde o começo da sua existência, ela é um deck que vem se focando em usar os stacks, porque se eu quero fazer bicho e bater, eu tenho que impedir os meus oponentes de ganharem antes de mim. Exatamente. E ela não se importa com... E aí não entra... Né? Ela não se importa com o tipo de bicho. Ela só se importa em ter os melhores bichos. Por causa da forma como ela funciona. Exatamente. Porque ela se importa com os encantamentos e ela cresce baseado nos encantamentos. Tipo, isso é legal. E aí eu não entendo qual que é a diferença, assim, entre as duas estratégias. Tipo, entre um Edgar Markov e entre uma Eliveri. Porque por mais que o Edgar Markov, ele não tenha, tipo, a mesma ideia da Eliveri de fazer os bichos ficarem muito grandes do nada, porque, tipo, sei lá, se você tem 2, 3 encantamentos em campo, o ETB da Eliveri vai fazer um bicho ficar consideravelmente grande. Que é bem rápido, o Edgar, né? Markov se concentra muito mais em fazer quantidade de bichos e depois ir buffando esses bichos aos pouquinhos. Exatamente. Mas ainda você está na mesma estratégia de fazer bicho e bater. E aí, por que você não quer usar esses stacks pontuais? Aí eu falo assim, mas usar uma roll é consideravelmente ruim. Aí você fala, tá, você tem duas opções. Você pode não usar a roll e perder pro cara de Taça Consult, ou usar a roll e fazer com que o jogo do cara de Taça Consult seja horrível. Exatamente. Então, assim, eu não consigo falar tribal é ruim. Porque eu ainda não acho que eu vi um tribal montado de forma competitiva. Assim, essa é a minha opinião. Pode ser que a gente esteja muito louco. Pode ser que eu esteja muito louco, exatamente. Não, eu acho que você tá na linha certa. Eu digo que é ruim porque eu nunca vi um ser bom. Sim. Por esse ponto. Por que tribal é ruim? Porque eu nunca vi um bom. Meu ponto é esse. Mas, assim, se aparecer alguém com um tribal bom e a gente disser, não, isso é um puta tribal, é muito bom esse deck, a gente vai dizer, não, tem um tribal bom, ele existe, tá aqui ele. Mas a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto de pegar um tribal que seja bom. Eu acho engraçado, porque essa é parecida com uma conversa que eu tive quando eu entrei nos meus primórdios jogando Commander. Quando eu conheci o arquétipo Stacks pela primeira vez, a conversa era: Stacks é o garçom da mesa. Porque não existiam decks Stacks que eram bons em fechar o jogo. Assim, nessa época não existia Eliveri, existiam outros decks Stacks que eram muito conhecidos. Existia Taian. Não, acho que, assim, dentro do Commander 500 eu via muito pouco, e o que eu mais via provavelmente eram os decks Tina Kodama, Taian, por causa que eu estava muito limitado ao Commander dentro do online. Então, tipo, eu não tinha um playgroup que eu ia presencial e jogava contra decks stacks. E toda vez que eu acabava me deparando com outros decks diferentes desses dois, sempre era a mesma conversa. Tipo, o deck, ele não conseguia ganhar, ele atrasava muito o jogo, e eventualmente alguém ganhava,
porque alguém precisava tirar uma peça para tentar jogar, e ao tirar essa peça acabou entregando o jogo. Exatamente. E aí A acabou global já resolvia todo o problema. E aí acabou criando essa fama de que Stacks é o garçom. É. E eu acho que é engraçado porque depois de um tempo surgiu Eliveri, que talvez seja tipo o maior. Não acho que foi com o Eliveri o primeiro, eu acho que antes disso veio o Inota. Mas foram os decks que sim se tornaram, entre aspas, o símbolo do Stacks pra mim. Que são decks que usam muito bem as peças de Stacks e que são muito bons em fechar o jogo jogando de Stacks. E eu acho que o problema do Tribal é exatamente esse. Que ou ainda não existe um representante bom o suficiente, ou que a forma como está sendo buildada atualmente não é a forma mais otimizada possível para essa estratégia funcionar. Não tem eficiência na win. Sim, eles não são eficientes em ganhar. Não conseguem ser eficientes em ganhar. A Nagela, ela é diferente porque ela tem one card combo, basicamente. Você tem Nagela e repositório druídico, você ganha um jogo. Você tem Nagela e Dereb, você ganha um jogo. Mas não necessariamente são dois da mesma tribo, entendeu? Sim. É que Nagila, ela escapa um pouco dessa ideia de tribal. Ela é o mais próximo que a gente tem hoje em dia, né? É o mais próximo. Sim, provavelmente ela é o mais próximo. Na minha linha assim, de pensamento, ela chega a ser a mais próxima. Ela não precisa que você tenha outros guerreiros dentro do deck para o deck funcionar. Mas se você tiver, o deck ainda vai fazer a exata mesma coisa que ele faria sem eles. Sem eles, exatamente. Então acho que ela acaba fugindo um pouquinho da curva. E o plano de pancada sempre vai existir dentro do deck da Nagela. Sim. O plano de pancada sempre vai existir. E eu acredito que pra falar de tribal, porque ele é ruim, porque ele é bom no 500, eu acho, ou no 500 no geral, né, no competitivo no geral, eu acho que a gente falou até o suficiente, muito, né? Se vocês têm algum argumento sobre, se vocês conhecem algum comandante que vocês veem, como é que eu posso dizer, veem a capacidade dele ser bom, vocês podem comentar aqui, falar com a gente pode até bolar uma lista depois e tudo. Vamos ver aí, vamos conversar sobre isso. Valeu, galera. Se aparecer alguma coisa, né? Quem sabe a gente não traz um vídeo sobre essa coisa que aparecer aí. Uma das coisas que eu ouvindo mais gosto de fazer é sentar a bunda e montar deck bom. E às vezes também parar a bunda e montar deck ruim, tipo um Kiká da vida. Eu acho que é o que mais acontece. A gente teve um dia, gente, que a gente só uma observação, teve um dia que a gente passou uma tarde todinha montando um Kiká. Quando chegou no final do dia, a gente só excluiu o deck porque não dava pra montar o deck. Não porque o deck era ruim, mas porque não dava pra encaixar o budget que a gente queria. Exato. Mas é isso, galera. Dois doidos. Valeu, e até a próxima. Até mais, até a próxima, pessoal.